Hoje vamos voltar no tempo e falar de um clássico da história em quadrinhos de super-heróis. Primeiro crossover da história. Vamos lá? Então, galera, antes de falar um pouco dessa história que envolveu esse encontro aqui, não se esqueça de se inscreverem, comentar, compartilhar. O canal é de vocês. Aceite sugestões, opiniões, fiquem à vontade. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, tá bom? Então, para começar a falar desse clássico da história em quadrinhos, a gente tem que voltar para o ano de 1975, quando a Marvel e a DC se juntaram pela primeira vez para fazer uma adaptação de O Mágico de Oz em quadrinhos. Essa junção entre as duas empresas rivais era desejo de muitos leitores da época. Praticamente 100% dos leitores já tinham esse desejo de ver um embate entre os principais heróis dessas empresas da época, Super-Homem e Homem-Aranha. No mesmo ano, em 1975, um agente literário chamado David Obst, ele procurou o Stan Lee e a Carmine Infantino, que era responsável da DC da época. E a ideia inicial era fazer um crossover num filme de longa-metragem, com Homem-Aranha e Superman, os dois juntos contracenando. Essa ideia não foi à frente, porque a DC, na época, ela estava terminando a produção do primeiro filme do Super-Homem, que foi ao ar em 1978. E a Marvel estava terminando o seriado do Homem-Aranha, que ia ao ar pela Fox, que ficou no ar entre 1977 e 1979. Mas essa ideia ficou na cabeça dos dois diretores dessa empresa. Então eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: não fazer um longa-metragem, porque era inviável, que já tinham produções em andamento. Aí então, por que não fazer uma história em quadrinho dos dois? Então, eles chamaram um rapaz chamado Gerry Conway, rapaz, meu inglês é horrível, que ele já era roteirista e já tinha trabalhado nas duas empresas, tanto na Marvel como na DC. E eles chamaram ele para encabeçar essa parada. Ele chamou outras pessoas para ajudar ele. Tem até aqui na HQ, aqui, Gerry Conway como roteiro. A arte era de Ross Aldro e a arte final de Dick Giordano. Esses foram as pessoas responsáveis para fazer essa história. Não preciso dizer que isso foi um sucesso. Em 1976, a HQ Superman vs The Amazing Spider-Man, com o subtítulo de O Combate do Século, foi às bancas norte-americanas. O sucesso foi enorme, o desejo de milhões de leitores foi satisfeito, e essa HQ ela veio para o Brasil em 1977 pela RGE. Agora não sei se foi pela RGE ou pela Ebal, eu vou ficar devendo por cima, acho que foi pela RGE. Em 1986, já em formatinho, Abril publicou pela primeira vez. E ela teve uma reimpressão em 1993. Mas a primeira impressão foi em 1986, que foi essa aqui. Essa história é uma história de 100 páginas. Essas 100 páginas, ela está dividida em 3 prólogos, 4 capítulos e um epílogo. Sendo que o trato que as duas empresas fizeram na época foi que essa primeira história seria de responsabilidade da DC Comics. E que posteriormente a Marvel iria produzir a sua história entre os dois personagens. Essa história aqui eles botaram como vilões principais, lógico, Lex Luthor e o Dr. Octopus. A divisão dessa história, que como eu falei para vocês, eles tentaram o clássico do crossover. Esse termo crossover veio daqui. Por quê? Eles botaram Clark Kent e o Peter Parker no mesmo universo, sendo que eles não se conheciam,
mas eles já tinham escutado falar do Super-Homem e do Homem-Aranha. Aproveitando desse universo todo, os atores, os autores daqui, o que eles fizeram? Eles pegaram muitos personagens coadjuvantes, vamos dizer assim. Então, como que rolou a trama? Lex Luthor e Dr. Octopus sequestraram Mary Jane e Lois Lane. Claro que no meio da história existe um combate entre o Super-Homem e o Homem-Aranha, que foi espetacular. Aí vocês, de repente, vão se perguntar, como que o Homem-Aranha, um moleque franzino daquele, um amigão da vizinhança, vai dar um pau no Homem-Aranha? Durante a HQ, ele é atingido por um raio radioativo com raios de sol vermelho. E ele foi atingido pelo Lex Luthor, e esse deu um poder momentâneo enorme para ele, que conseguiu dar umas pauladas no Superman de vez em quando. Outro embate que caracteriza o termo crossover foi o combate entre Superman e Dr. Octopus e o Homem-Aranha com Lex Luthor. Aqui está a cena praticamente. Octopus, o Super-Homem, e o Homem-Aranha e o Lex Luthor. Essa história aqui, ela serviu de modelo para muitos crossover futuros, posteriores a esse. Não só entre DC e Marvel, mas como outras empresas rivais entre épocas que botaram isso. Recentemente foi lançado um crossover foi republicado pela Panini, na verdade, entre a DC e a Dark Horse, que aí tem a Liga da Justiça com o Hellboy, tem Batman Predador, e agora também foi publicado pela Panini um crossover com a Liga da Justiça e a Turma da Mônica. Essa aqui foi o primeiro crossover da história. Isso aqui é um clássico, é relíquia, e quem tem sabe o que eu estou dizendo. Esquecendo. Lá atrás eu falei que essa aqui foi publicada pela DC Comics. A segunda, que foi publicada pela Marvel, ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 1981 e só foi publicada aqui no Brasil em 1989, também pela Abril. Galera, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que tenha matado um pouco da curiosidade dessa história em quadrinho. Hoje eu quis falar mais sobre como que aconteceu esse primeiro encontro. Agora eu vou tentar fazer um vídeo explicando como que surgiu essa ideia de crossovers e tal, que é uma coisa um pouco mais abrangente. Mas espero que vocês tenham pelo menos matado um pouco da curiosidade dessa história aqui. Uma história bem curtinha, só para realmente adoçar a boca de vocês, tá? Galera, agradeço muito a vocês terem visto o vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam, curta o canal, se inscrevam, comente, ative as notificações. O canal é de vocês, tá? Galera, vou lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fui.